João, o Evangelho de João, capítulo 9. Voltemos então ao Evangelho de João, no seu capítulo de número 9. Nós começamos a pregar a palavra do Senhor nesse trecho do Evangelho de João no domingo passado. Nós continuaremos nesse mesmo trecho, então, terminando, se Deus assim permitir, neste domingo, neste momento da pregação da palavra de Deus. Então, João, capítulo 9, de 13 a 23. Nós vamos ler o texto, irmãos. Os irmãos acompanhem, por favor, com atenção a leitura da palavra de Deus. E depois nós oraremos ao Senhor para que Ele nos abençoe também na exposição, na pregação da mesma. Então diz assim o texto, irmãos: levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego, e era sábado o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegara a ver. Ao que lhes respondeu: aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele? Vês-tu que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. E os interrogaram: é este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntai a ele: idade tem? Falará de si mesmo. Isto disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: ele idade tem? Interrogai. Vamos orar? Ó Deus Santo, bendito Deus. Ó Pai, dá-nos a graça, ó Deus, de termos um coração amolecido pelo Espírito Santo, de maneira que não resistamos à verdade, ó Deus, nem tenhamos nenhum preconceito contra ela, mas que ela nos fale poderosamente e que nós nos submetamos a Cristo, que é a verdade. E abençoa-nos, Pai, dando-nos coragem de ousadamente dar o testemunho verdadeiro sobre Cristo. Assim nós te pedimos que a palavra, como meio externo, ordinário, nos abençoe nesta manhã, ó Deus, porque o Senhor nos fala por meio dela e agora nos utiliza para a pregação, o ensino, a instrução da mesma. Abençoa-nos enquanto ouvimos a instrução da tua palavra. É no nome de Cristo que nós oramos, com a ajuda poderosa do Espírito Santo, é que o fazemos. Amém. Meus irmãos, nós temos há alguns domingos já passados, caminhados, por assim dizer, com essa história, este fato verídico da cura do cego de nascença, no capítulo de número 9. E Jesus então cura este homem de nascença, como nós vimos, provavelmente, como os teólogos entendem, em Jerusalém. Esta cura ela acontece na cidade de Jerusalém. E Jesus, após ter curado este homem, como o texto diz, tendo com a sua saliva e com terra feito um lodo e passado nos olhos deste homem, e tendo ordenado a este homem que fosse ao tanque de Siloé para lavar-se, e então este homem, obedecendo a Jesus Cristo, passou a ver. Este homem que nunca havia visto na vida, passa então a enxergar, e ele, este mesmo homem, se torna agora objeto de uma inquirição da parte dos seus vizinhos, e como nós temos visto aqui no capítulo 9, a partir do versículo 13, dos fariseus, dos teólogos da época. E queriam saber estes como é que aquele homem
de fato, afirmando ser cego de nascença, passara a ver. E vocês veem aqui que os fariseus desconfiam bastante dessa história, porque nós veremos que eles não querem acreditar, mesmo que haja evidências, mesmo que haja fatos, eles não querem e não vão acreditar. Nós veremos isso, eles já haviam decidido isso de antemão. Jesus, ele se retira um pouco da cena aqui, nós não vemos ele, vemos apenas o homem que fora curado da sua cegueira e os fariseus e os pais, no final, daquele homem que também são inquiridos. Bom, vamos ao versículo 13, vamos relembrar aqui o que nós já vimos no domingo passado. Diz o texto assim, levaram aqui são os vizinhos daquele homem, que reconhecem que houvera ali um grande milagre. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. Lembra que eles vão aos fariseus, meu querido João Piccoli e diácono Carlos Amoras e Luiz? Eles vão aos fariseus, Samuel, porque eles querem entender aquilo, Tayane, teologicamente. O que está acontecendo, presbítero Otto? Por que este homem que antes era cego, agora passa a ver? Como entender isso teologicamente? Foi Deus mesmo que agiu? Este homem que o curou, esse tal de Jesus, é mesmo enviado de Deus ou não? Os fariseus dizem que não, que ele é um falso profeta, que ele é um enganador. Ele quebrou o sábado ou não? Ele fez isso no sábado. É contra a lei de Moisés ou não? Isso tudo, de fato, os vizinhos queriam ter respostas sobre essas coisas. E por isso, não levam o ex-cego ao Sinédrio, que era o tribunal daquela época, o tribunal superior de Jerusalém, mas levam-no aos teólogos, que eram os fariseus. Nós vimos que, domingo passado também, nós lembramos que os escribas, que eram os estudiosos da lei, eram em sua grande maioria do partido dos fariseus. Daí os fariseus eram responsáveis pelo ensino teológico lá em Jerusalém, ok? Enquanto o Sinédrio, composto por saduceus, era mais responsável na aplicação da lei, no aspecto jurídico dela. Então, veja o versículo de número 14, João nos dá uma informação que não houvera nos dado antes. Olha o versículo 14, João diz assim, o evangelista e apóstolo. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo. Ele abriu os olhos. João informa isto agora, não tinha informado antes, mas informa agora, porque esse será um ponto, ou melhor, o ponto, que os fariseus de fato se agarrarão a eles, se prenderão a eles, para que, distorcendo a lei sobre o sábado, tendo acrescentado tradições orais humanas àquela lei que Deus deu de guarda o sábado, vão acusar Jesus de ser um pecador, de ser um quebrador da lei de Deus, tirando assim todo o seu crédito pela cura portentosa que realizara. Vocês se lembram que nós falamos isso no domingo passado, que dentre as leis humanas, as leis dos fariseus, a tradição de homens, com as quais Jesus não tinha nenhum compromisso, e condenava aqueles que tinham, dizendo, vocês honram a Deus através de tradições humanas, e esquecem-se da palavra dele. Inventam coisas e acham que isto faz parte da lei de Deus, e assim desonram a Deus, guardando tradições apenas humanas. Então, é disso que o texto fala aqui, quando os fariseus acreditam ser Jesus aquele que está indo contra a lei. Não a lei de Deus de fato, mas aquilo que eles tinham acrescentado à lei de Deus. E como nós vimos, havia pelo menos 2 pontos desta lei oral, dessa tradição oral dos judeus, que eles haviam acrescentado à lei do sábado, que Jesus, na visão deles, havia quebrado a lei. Primeiro, é que no sábado, ninguém, segundo os fariseus, ninguém poderia curar ninguém doente, a não ser que o doente estivesse à beira da morte. Como não era o caso do cego, porque ele nasceu assim e viveu até assim cego, não era o problema dele. Ele ia morrer por isso. Então Jesus não podia curá-lo. Veja só a lei que eles inventaram. E a segunda é que ninguém poderia no sábado trabalhar fazendo barro. Ninguém poderia, não importa para quê. Será causa justa ou não? Para eles, a tradição oral, não importava. O que era importante era cumprir a lei, tradição dos judeus. E ninguém poderia, então, fazer barro no sábado. E como Jesus, com a saliva e terra, fez um lodo, ele estaria, segundo os fariseus, Luci e Bárbara, quebrando, Caio, a lei. Então, veja, versículo 15. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram ao ex-cego como chegar a ver. Ao que lhes respondeu, aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. João registra aqui, irmãos, apenas um relato resumido, não é isso? Que tem como foco o milagre. O cego
talvez, não sei, né? Podemos imaginar, alguns teólogos o fazem, imaginam. O texto não diz, tá? Aqui está no campo da imaginação. Alguns teólogos imaginam que o ex-cego já estava irritado um pouco. A ideia aqui perguntaram a ele, no versículo 15, quando os fariseus perguntam a ele, é uma inquisição. O texto não traz a ideia do verbo, da força do verbo que aqui está no grego. A ideia aqui é de uma dura inquisição, de pergunta sobre pergunta. E talvez ele, já um pouco irritado, tenha respondido brevemente. Olha, eu não sei. Eu só sei o seguinte, diz o texto, aplicou-me, né? Ele aplicou-me lodo nos olhos, eu lavei e estou vendo. É isso que aconteceu. A ideia é esta aqui. O ex-cego dá um testemunho muito curto, breve, do milagre. Mas, de fato, estabelece algo poderosíssimo aqui. O milagre havia acontecido, na visão daquele que havia curado. Versículo 16, por isso, alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve divisão, ou aqui, dissensão entre eles. Como nós vimos, irmãos, Jesus sempre será alvo de divisão. Ele também nasceu para isso. Lembra que quando Jesus nasceu, Simeão, o cântico de Simeão, a Maria, diz, este menino será alvo de divisão. Ele será o alvo de divisão, objeto de divisão. E é assim até hoje. O mundo é dividido em os que creem em Cristo, verdadeiramente, e os que não creem. E isso vai definir a eternidade de todos nós aqui. Então ele sempre será alvo de divisão. E não é diferente aqui. Ele já havia sido alvo de divisão das multidões, ele havia já dividido as multidões. Agora são as autoridades que são divididas por causa dele. Até mesmo entre os fariseus haviam aqueles que começavam a imaginar que de fato ele poderia ser um enviado, um profeta, alguém poderoso da parte de Deus. Lembra que Nicodemos era um fariseu. Ele vai crer em Jesus, como nós vimos no capítulo 3 e veremos mais no final do Evangelho. Ok? Então há divisão, alguns creem, outros não. E a ideia aqui é que aqueles que dizem ser Jesus um pecador entre os fariseus, porque quebra o sábado, poderiam ter apelado a Deuteronômio 13, como nós vimos no domingo passado. A Deuteronômio 13 diz que ainda que um profeta faça um sinal, mas quebre a lei de Deus ou influencie os outros a quebrar, esse profeta não é de Deus, mesmo que faça um grande sinal. Então, os fariseus aqui, parte deles, dizem assim, olha, ele é um pecador, porque ele quebra a lei. Não importa o milagre que ele fez, ele está quebrando a lei. Então, eles tinham até base. Eles argumentam com força, porque eles têm uma base bíblica, Deuteronômio 13, que diz que ainda que alguém faça um grande sinal, um profeta se levante com um grande sinal, se ele for contra a lei, ele é um falso profeta. Vocês não devem segui-lo por conta disso. Ok? Então havia base. O problema nesse grupo, estava no quê? No entendimento deles da quebra da lei cristiana. Eles entendiam errado como quebrar o sábado. Lembra que eles haviam acrescentado leis ao sábado? Então eles achavam que essas leis acrescentadas, quebradas, eram a quebra do sábado e do mandamento. E não era. Então o problema deles era o entendimento do sábado. O que era guardar o sábado? Eles não entendiam bem. Por isso acusavam Jesus falsamente de ter quebrado a lei. Ok? E nós vimos no domingo, então, aplicamos isso e terminamos o sermão do domingo passado nisso, aplicando que nós devemos ter um verdadeiro entendimento sobre a guarda do dia do descanso. A guarda do domingo cristão. O sábado cristão, que é o domingo. Nós devemos ter um real, verdadeiro entendimento sobre o sábado do Senhor. Nós vimos que o sábado, o domingo, o sábado cristão, que é o nosso domingo, o dia de descanso, a palavra sábado significa descanso. Então nós continuamos guardando o mandamento. A igreja cristã passa a guardar o domingo porque é um novo sábado. É quando Cristo entrou no seu descanso. Lembra? No Antigo Testamento, Deus descansou no 7º dia, que é o nosso sábado da semana. Quando é que Cristo descansa da sua obra? No primeiro dia. É no primeiro dia que ele levanta dos mortos. É no primeiro dia que ele é assunto aos céus para descansar à destra de Deus, de toda a sua obra. Então nós não estamos quebrando o dia de sábado, o dia do descanso. Nós estamos guardando. No Novo Testamento, os crentes começaram a se reunir no domingo. Há vários textos que dizem, reunidos no primeiro dia da semana. E esse dia passou a chamar-se o dia do Senhor pelos cristãos. E no Novo Testamento não há nenhuma repreensão por isso. Ou seja, o espírito da lei está sendo guardado. Um dia dentre 7 para o descanso. E é isso que nós fazemos
no domingo cristão. É isso que os cristãos, os primeiros cristãos, os apóstolos fizeram. Eles guardaram o primeiro dia da semana. Eles se reuniam ali para adorar. Paulo diz, quando vocês, igreja, estiverem reunidos no primeiro dia da semana, separai as ofertas e tal. No primeiro dia da semana, quando vocês estão reunidos. Veja, há uma tradição bíblica neotestamentária, no Novo Testamento, para a reunião de domingo, como o dia do Senhor, como o sábado cristão. Nós não estamos quebrando a lei, nós estamos guardando o princípio dela, baseados no que a Bíblia diz no Novo Testamento. Ok? Há um novo descanso em Cristo. Há um novo descanso. E nós descansamos nele, no dia dele, no dia que ele ressuscitou, no dia que ele ascendeu aos céus, assim como nós ressuscitaremos, assim como nós estaremos na presença de Deus em Cristo Jesus, por meio dele, por seu poder. Então, meus irmãos, nós devemos guardar o domingo. Nós devemos guardar, é o quarto mandamento. Lembra-te do dia de sábado, ou do dia do descanso, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás dele toda a sua obra, mas o sétimo dia do Senhor. Nele o Senhor descansou de toda a sua obra. Vocês também devem descansar das vossas. Portanto, o domingo deve ser guardado. Deve ser, de fato, aplicado em exercícios piedosos, devocionais, espirituais e de misericórdia. Não no nosso trabalho, no nosso entretenimento, nos nossos prazeres. Domingo não é dia disso. É o dia de buscar ao Senhor em exercícios de leitura da palavra, oração, meditação, leitura de bons livros acerca da doutrina bíblica, ensinar os filhos a aproveitar domingo à tarde, ler a Bíblia com os filhos, ler uma história da Bíblia com os filhos, até mesmo um desenho, talvez, evangélico com os filhos. Mas aproveitar o dia do Senhor para instruir nossa família nas coisas do Senhor. Aproveitar também o dia do Senhor para fazer visitações aos enfermos. Jesus curava no sábado. Nós visitamos doentes no domingo. Nós ligamos para pessoas que estão fracas espiritualmente. Há muitas pessoas fracas espiritualmente, doentes espiritualmente. Domingo é um dia bom de você ligar para eles. Meu irmão, como é que você está? Está tudo bem? Às vezes a pessoa está passando um problema de enfermidade e está triste. A sua fé está fraca por conta disso. Meu irmão, estamos orando por ti, viu? Estamos orando pela sua cirurgia, pelo seu tratamento. Deus te abençoará. Isso tudo é para fazer no domingo. Há muitas coisas para fazer no domingo. A pergunta é, nós queremos nos envolver com essas muitas coisas? Essa é outra pergunta. Que há muita coisa para fazer para o Senhor no domingo? Há. A pergunta é, nosso coração estão nelas? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta que devemos fazer. Onde está o nosso coração? Vamos agora continuar então? Olha o versículo de número 17. Vamos ler juntos? Leiamos. De novo perguntaram ao cego. Meus irmãos, o ex-cego não era nenhum mestre da lei, certo? O ex-cego não era um escriba ou um fariseu. Mas fora ele que havia sido curado. Eram dele os olhos que foram abertos. Então era importante o testemunho dele. Por isso os fariseus voltam a ele. Perguntam de novo, porque ninguém sabe, dentre os que ali estão, o que realmente aconteceu mais do que aquele que foi o objeto do milagre. E veja só como ele responde, diz o texto, que é profeta, respondeu ele. Meus irmãos, o ex-cego aqui, fora forçado a assumir um lado, Felipe, Vitor, Roberto. Olha, o que você diz sobre ele? Aqui é um grupo que diz que ele é um impostor, que ele é um pecador, que ele quebra a lei. A outro diz que talvez ele seja um profeta. E você? Qual do lado você está? O que você diz sobre este homem? E o ex-cego não titubeia, que é profeta. Meus irmãos, a resposta profeta demonstra que esse ex-cego não sabia ainda tudo sobre Cristo. Ele sabia alguma coisa, mas não sabia tudo. Porque Jesus Cristo é mais que um profeta. Ele é muito mais que um profeta. Ok? Mas ao mesmo tempo, este homem já está na direção certa. Já há algo, isso aqui é maravilhoso, já há algo melhorando nesse homem sobre o entendimento de Cristo. Porque vocês se lembram como ele se referiu a primeira vez que perguntaram sobre aquele que havia curado a ele? O que ele respondeu? Olha só, 9:11. Olha 9:11. É melhor, 10 para ver a pergunta.
10, 9 e 10. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Esses são os vizinhos dele perguntando. Aí ele responde, respondeu ele, o homem chamado Jesus fez lodo, aí conta. Ele se refere ao seu benfeitor como, a primeira vez, como homem chamado Jesus. Isso aqui é maravilhoso. No primeiro momento, ele é um homem. Jesus é um homem. Foi um homem. Agora ele é um profeta. O entendimento dele está crescendo. Ele não vê tudo ainda, mas ele já está vendo mais. Irmãos, não é assim conosco? Você chegou na igreja há pouco tempo, talvez. Você veio do catolicismo, ou do ateísmo, ou de alguma das falsas religiões. E há muitas falsas religiões. E você começa a se expor à verdade da palavra de Deus. Mas você não entende tudo ainda. Mas você já está entendendo mais. Isso é uma bênção. Isso mostra que Deus está fazendo algo em você. A gente chega na igreja e não tem como entender tudo de uma hora para outra. A gente não vai entender tudo até o fim da vida. Mas alegremos-nos. Nós vamos entender cada vez mais. Cada vez melhor. Porque o Espírito de Deus fará isso em todo aquele que lhe pertence. Ele nos abrirá os olhos cada vez mais. E nós ficaremos mais maduros acerca de quem Cristo é. E o amaremos mais, e confiaremos nele mais, e o louvaremos mais, e o serviremos melhor. Confiemos em Deus. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Ele vai completar em você. Ok? Você entenderá mais. Se dê a Ele. Se dê a sua palavra. Se exponha a ela. Ele fará a obra. Ok? Ele está fazendo nesse cego aqui. Ele não sabe tudo, mas ele já sabe mais e melhor. Vamos lá? Versículo 18. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que via agora, ou que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. E os interrogaram. É esse o vosso filho? De quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Irmãos, os judeus não conseguem. Judeus aqui são os fariseus do versículo 13, tá? São os mesmos fariseus. João, peculiarmente, porque João faz muito isso, né? Então, mais João que faz isso dos evangelistas. Quando ele fala judeu, geralmente ele está se referindo às autoridades. Provavelmente, e mais na sua maioria, aos fariseus, tá? Então, judeus aqui são os fariseus. Lembra que quem está fazendo o interrogatório aqui são os fariseus. Então, judeus aqui são, uma referência, melhor dizendo, aos fariseus, tá? Então, leia isso aqui, não acreditaram os fariseus, que aqui são ditos judeus, porque também são judeus, ok? Então, vamos lá. Não acreditaram os judeus, que fora ele cego e agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. Então, os fariseus aqui, que são chamados judeus, não conseguem superar o fato que a divisão fora causada por Jesus, dentro do partido deles, certo? Então eles decidem revisar os fatos. Ou seja, olha, gente, há muita bagunça aqui, há muita discussão, talvez algo não tenha ficado claro, nós estamos discutindo entre nós somos um partido só, não pode ser assim. Vamos novamente voltar aos fatos, à origem dos fatos. Vamos aos pais desse homem. Quem sabe esse homem nunca foi cego? Ele diz ser cego. Os vizinhos dizem que ele nascerá cego. Mas os vizinhos sabem o que? Pode estar errados, pode estar confundido. Quem saberá, de fato, são os pais. Os pais saberão se este homem, de fato, era um cego de nascença. E talvez até saibam nos responder como é que ele passou a ver se, de fato, ele era cego. Então, os pais têm esta informação. Ok? E eles chamam os pais, então, e passam a interrogá-los também. E olha só como são as perguntas, as duas perguntas aqui que eles fazem aos pais. É este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? É interessante que no grego aqui, a pergunta é bem ameaçadora aqui. Tanto que nós lemos no final do trecho que os pais, Emily e Jonatas, eles ficam com medo. Então a pergunta é em tom ameaçador. Alguns intérpretes, alguns estudiosos da língua grega traduzem esta primeira pergunta, é este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? A tradução possível pode ser assim, é este o vosso filho? Vocês ainda afirmam que ele nascera cego? A ideia é, vocês vão sustentar isso mesmo? Pensem direito. Vocês vão sustentar isso? Há um tom de ameaça aqui. A ideia é,
vocês sabem a implicação de sustentar que este homem Jesus, a quem nós não servimos nem acreditamos nele, ele fez o que fez com este homem? Vocês pensaram direito? Vocês continuam afirmando que este homem era cego mesmo? Essa pergunta é de tom ameaçador. E aí fazem uma segunda pergunta. Como, pois, vê agora? Então vejam o que respondem os pais. Versículo 20. 20 e 21, vamos ler juntos? Leiamos. Então os pais... Sabemos que este é nosso filho, que nasceu cego, mas não sabemos como ele agora, ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele, que idade tem, falará de si mesmo. Quanto a primeira pergunta, o que os pais respondem? Os pais afirmam categoricamente que aquele era mesmo seu filho e que sim, ele havia nascido ou nascera cego. Então, ou seja, o milagre está estabelecido. Está estabelecido o milagre. Se os fariseus, mesmo através da ameaça, queriam outra coisa, não conseguiram. Porque, irmãos, a verdade sempre prevalecerá. Ninguém pode contra a verdade. Os homens podem tentar calá-la, disfarçá-la, oprimi-la por um tempo, mas ela se erguerá poderosamente. Ela aparecerá. A verdade sempre aparecerá. Ninguém pode contra a verdade. Então eles foram lá para deturpar a verdade, mas o que eles conseguiram é a reafirmação dela. Este é nosso filho, de fato. E esse sim, ele nasceu cego. Ou seja, um milagre poderosíssimo aconteceu aqui. E ninguém pode negar isso. Quanto à segunda pergunta qual que é? Como, pois, vê agora? Fizeram os fariseus essa segunda pergunta a eles. Quanto à segunda, eles já são reticentes. Olha aí, eles respondem, mas não sabemos como é que isso aconteceu, como ele vê agora. E aí os pais respondem mais do que fora perguntado. Eles respondem assim, Daniel, ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Os fariseus não tinham perguntado como é que ele passou a ver e quem foi que lhe abriu. Eles não perguntaram quem foi que lhe abriu, eles estão respondendo por si mesmos. Eles dizem, olha, nós não sabemos como isso se deu, nem sabemos quem fez isso. A ideia é que os pais já sabem, de certa forma, a ameaça que paira sobre aqueles que professarem a Jesus. Tanto que o texto diz assim, versículo de número 21. Isso disseram os seus pais porque estavam com medo dos judeus. Agora veja, porque os judeus, os fariseus, já haviam combinado entre si que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Os pais sabiam disso. Tanto que João dá o testemunho. Eles fizeram isso por medo. Eles ficaram reticentes por medo do que poderia acontecer com eles. Então, a ideia é de que talvez os pais soubessem que fora Jesus. Eram os pais. O filho estava vendo. Os pais não perguntariam, filho, quem foi que fez isso com você? E o filho já tinha respondido aos vizinhos, o homem chamado Jesus. É possível que os pais soubessem, mas eles aqui, de fato, ficaram reticentes. Eles não tomaram a posição de coragem. Eles disseram, é verdade que ele nasceu cego e é nosso filho. Como ele vê, nós não sabemos. E mais ainda, antes que vocês perguntem, nós não sabemos quem foi também. Não nos meta nessa. Né? Como disse alguém, né? Me exclua fora dessa. Né? Me exclua fora dessa. Não me meta nessa. Irmãos, ser expulso da sinagoga era a morte. Ser expulso da sinagoga era a morte. Literalmente. Sabe o que significa um expulso? O que acontece? Como era entendido uma pessoa expulsa da sinagoga? Sabe o que ela era? Naquele contexto ali em Jerusalém, em Judá, no reino, um maldito. Alguém que Deus está contra ele. Que as maldições de Deus estão contra ele. Você sabia que os judeus não faziam comércio com alguém que fora expulso da sinagoga? A pessoa morria de fome. As pessoas não chegavam perto dele. Era como um leproso.
Ser expulso da sinagoga era a morte da pessoa. A pessoa não se relacionava mais social, religiosamente, não se relacionava mais com ninguém. Ele era um pária, ele acabava a vida dele. Não era uma ameaça qualquer. Não era fácil eles dizerem ou confessarem Jesus ali. Como não é fácil hoje. Vocês estão sentindo? Estão vendo o que paira sobre nós? Eu já falei disso aqui já. Nós já falamos aqui antes. Você já não tem a liberdade de falar de Jesus como você tinha alguns anos atrás. Certo? Certo? Você não tem mais. Eu e você já temos um medo já de estabelecermos alguns princípios cristãos. Certo? De falar isso com qualquer pessoa. Esse meu vizinho é o que? É conservador? É o que ele é? Ele é cristão? Melhor não falar com ele. Estão vendo o que paira sobre nós? Veja, e não era nem a ameaça ainda, não quer dizer que não possa ser, possa vir a ser, mas não era nem essa ameaça ainda, essa ameaça que era a morte. Era o fim de tudo, o fim da vida. Ok? Como se conhecia. E nós já estamos temendo. Mas vamos ver mais aqui. Eu queria falar com vocês, caminhando para o fim, sobre o extremo preconceito dos fariseus, que representam aqui como eram de fato ímpios, contra Cristo e seus discípulos. Meus irmãos, o texto, o versículo 22, nos diz que eles já haviam assentado, já haviam decidido, irmãos, atenção, eles já haviam decidido que qualquer pessoa que confessasse a Cristo seria expulso da sinagoga. Veja só o que isso nos diz. A ideia é, não importa o que esse Cristo faça, não importa o que ele revele, não importa as evidências e fatos, qualquer pessoa que confessá-lo será expulso da sinagoga. Isso é preconceito. Ou seja, contra fatos. Contra fatos. Não há argumentos, não é o que se diz? Mas coitado dos fatos. Nós continuaremos com o nosso argumento. Esse homem não é de Deus. Não importa o que aconteça. Irmãos, de todos os estados mentais que um homem incrédulo possa se encontrar, esse é o mais perigoso para a alma. É quando a pessoa decide não crer. Não importa o que o pastor diga. Não importa o que meu pai fale. Não importa o que minha mãe diga. Não importa o que a Bíblia tenha lá escrito nela, eu não farei assim. Já está decidido. Esse dos estados da alma é o mais perigoso, é o pior. Porque enquanto uma pessoa, mesmo ímpia, se mostra franca, sincera e honesta, segundo a graça comum de Deus que opera nos homens, a esperança para ela não é verdade? Ainda que ela tenha pouquíssimo conhecimento das coisas de Deus, das coisas espirituais, ainda que ela ainda esteja nas trevas agora mesmo, mas se ela pelo menos estiver disposta a ouvir, a pensar, a meditar, a esperança para ela, não é verdade? É possível que essa pessoa ímpia, com todas as suas forças, esteja ainda andando no caminho largo de pecado. Porém, se ela está disposta a ouvir aqueles que podem lhe apresentar o Evangelho, um caminho mais excelente, há esperança para ela. Em resumo, esse ímpio, segundo a graça comum de Deus, é uma pessoa ensinável, que possui o caráter de uma criança, que não está presa ao preconceito, que já decidiu que não quer ouvir sobre aquilo. Se você conhece alguém assim, se você conhece um ímpio assim, há esperança para ele. E na verdade que há ímpios assim, que estão dispostos a ouvir. Há pessoas que não creem em Cristo, mas que estão dispostas a ouvir. Há esperança para esses. Agora, o estado terrível é o estado de quem não quer ouvir mais. Sim. O que dizer dos homens que decidiram não crer, como esses fariseus aqui? Eles já haviam, irmãos, eles já haviam assentado no coração, já haviam decidido que não creriam, não importa o que acontecesse. Já havia decidido. Nós não vamos crer. Não importa o que lhes fosse apresentado, ou quão inquestionável fosse a prova. Nosso Senhor Jesus Cristo contou uma parábola que resume bem o estado desse tipo de homem. E deixa eu te falar,
Talvez eu e você experimentemos isso, essa dureza em algum aspecto da lei de Deus. Talvez eu e você sirvamos a Deus e desejemos servir a Deus de um modo que lhe agrade em várias esferas da nossa vida. Mas naquela esfera, uma esfera específica, você já decidiu que não vai abrir mão. Isso não pode acontecer? Eu sei que a lei de Deus fala para que eu abra mão nisso aqui, nesse ponto da minha vida. Mas disso aqui, eu não vou abrir mão. Já está decidido. Eu sei que não é para fazer isso que eu vou fazer. Mas eu farei mesmo assim. Não importa o que digam. A gente trabalha assim muitas vezes. Deus tem misericórdia de nós. Porque a nossa desgraça pode estar aí. Em um ponto do qual nós não nos submetemos à vontade de Deus. Pode destruir toda a nossa vida. Lembre-se de Davi. Ele sabia o que não podia fazer, mas ele decidiu fazer. Mas Jesus conta uma parábola que eu acho uma parábola magnífica sobre o estado desses homens. Eu queria que vocês abrissem lá, mas mantivessem João marcado aí, tá? Para a gente voltar com facilidade a João 9. Por favor, irmãos. É Mateus, capítulo 11. Vocês não vão adivinhar, né? Se eu não falar, né, irmãos? Mateus, capítulo 11, 16 a 19. Mateus 11, 16 a 19. Mateus 11, 16 a 19. É uma parábola. É chamado pelos teólogos de a parábola dos jogos infantis. Olha só, Jesus está falando da dureza dos homens em crerem em João Batista e de tabela, obviamente, no próprio Jesus, que era o Messias a quem João anunciava. Ele diz assim, versículo 16, mas a quem hei de comparar essa geração? A geração ali dos homens que estavam ali, dos judeus incrédulos. Não acreditavam nem em João, nem em Jesus. Porque haviam decidido não acreditar, olha aí. Mas a quem hei de comparar essa geração? É semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros, nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João que não comia nem bebia e dizem, tem demônio. Veio o filho do homem que come e bebe e dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Irmãos, o que Jesus está dizendo é o seguinte, ele está usando é interessante que Jesus vivia com as crianças, né? Ele observava crianças. Jesus observava crianças na hora. Ele sabia do que as crianças brincavam. Não é à toa que ele diz, deixai vir a mim os pequeninos. Deixe que elas venham. Não os impeçais. Deixe que eles venham. Eu quero elas perto de mim. Eu quero que elas tenham comunhão comigo. Não impeçam elas de vir. Jesus é assim, essa geração de judeus, de fariseus, é como os jogos infantis das crianças. As crianças daquela época tinham algumas brincadeiras. Duas delas eram as seguintes. Elas brincavam de casamento. Porque elas viam os casamentos e elas brincavam. E no casamento havia músicas nas comemorações e as pessoas dançavam. Então elas chegavam Então um grupo de crianças chegava para outro grupo de crianças e dizia, vamos brincar? Vamos brincar de casamento? Nós cantamos e vocês dançam. E as crianças? Já viu criança assim, né? Certamente, né? Aí o grupo das outras crianças, vocês não querem brincar de casamento? Então vamos brincar de ofício fúnebre. Vamos brincar de velório? Nós vamos chorar, nós vamos cantar as músicas de velório e vocês choram. Lembra que havia uns pranteadores oficiais? Uma coisa que eu tenho dificuldade de entender como é que podia haver isso, né? Eram pessoas pagas que iam a velórios para chorar. Existiam pessoas assim, eram os pranteadores oficiais, eram pagos para ir lá e ficar chorando. Quando eu morrer, vocês contratem alguns desses, viu? Mas olha só, irmãos, a ideia é que as crianças falam assim, nós vamos cantar e vamos cantar as músicas de velório e vocês choram. As crianças, não, o outro grupo, nós também não queremos isso. A ideia é a seguinte,
Aí Jesus aplica. Veio João Batista e não comia nem bebia, vivia sozinho no deserto e vocês chamavam ele de demoniado, porque ele não tinha relação social. Aí eu venho e como com os pecadores e vocês me chamam de pecador e glutão. Vocês nunca estão satisfeitos. Vocês decidiram não crer. Não importa quem venha. Vocês decidiram que não crerão. Não é assim? É assim. A pessoa vem à igreja, convidada, ela já decidiu que não vai crer. Ela está vindo porque o esposo dela é crente, o marido é crente, mas ela decidiu já. E ela só está esperando um motivo e ela vai encontrar para dizer, tá vendo, olha, vou embora. Mas ela já assentou no coração não crer. O orgulho dela já assentou isso. Eu não crerei, não importa. Será que é assim o meu caso e o seu caso? Será que é o nosso caso assim? Como eu falei, em alguma área da sua vida, ou talvez em todas as áreas da sua vida, você não quer crer. O pastor está falando, você está ouvindo, o professor de escola dominical está falando, você está ali acompanhando, mas você já decidiu, olha, isso eu não vou fazer. Eu não vou fazer isso. Não importa o que digam. Esse é um estado terrível para a alma. Talvez não haja esperança para esse estado. Lembra o que Jesus diz? Não jogueis pérolas aos porcos. Aqueles que repetidamente decidem não atender. É assim com você? É assim comigo? Cuidado com esse estado da sua alma. Ele pode te custar a eternidade. Ok? Terminando, olha o versículo 23. João diz assim, olha, explicando a resposta dos pais. Por isso é que disseram, qual do medo? É que eles disseram, ele tem idade, ou idade ele tem, interrogai-o. Ou seja, jogaram para o filho. A idade aqui que ele tem, veja só, quando fala a idade ele tem, ele pode responder por si mesmo. Ele tem mais de 13 anos. Ele poderia ter 14 anos. Quando fala idade, ele tem. Porque para o judeu, o rapaz de 13 anos era um homem. Ele já respondia por ele. Então, quando fala idade, ele tem, é alguém maior de 13 anos. A gente não sabe a idade do homem, mas é alguém maior de 13 anos. Interessante, né? A gente acha que os nossos adolescentes... adolescente não sabe o que está fazendo. Sabe sim, tá? Sabe muito bem. E deveria ser responsável por muitas coisas. Ok? Eu termino com o seguinte ponto. Vocês perceberam que quem vê aqui mais é o ex-cego? É o que está vendo melhor? Os fariseus é os que não veem de forma nenhuma. Os pais é os que veem, mas meio que míopes. Eles enxergam parte da verdade, mas não querem assumir toda a verdade. O único que vê é o ex-cego. É o que acabara de passar a ver. É o que está vendo perfeitamente as coisas. Quem que você é? Eu termino com essa pergunta. Quem que nós somos? Nós somos os que não veem nada? Os que veem parcialmente, mas nunca tomam uma posição? Ou aqueles que Cristo realmente abriu os olhos? Quem você é? Quem você é? Talvez, é bem provável, que o grupo menor que esteja aqui hoje seja os que não veem nada. Mas é provável também que nós talvez estejamos divididos em os que veem perfeitamente e os que veem embaçado. Os que sabem a vontade de Deus, mas não têm ainda coragem de assumi-la. Quem você é? Que Deus nos abençoe a sermos daqueles que agora vem. Eu me lavei e agora estou vendo. Amém, irmãos.